O suor escorria pela testa do João, mesmo debaixo daquelas luzes impiedosas. Lembro-me de ter visto a transmissão ao vivo, sentada na minha sala de guerra no Príncipe Real, uma casa que ninguém sabia que era minha. Ele estava a ler. As palavras saíam da boca dele, gaguejadas, carregadas de uma humilhação que eu achava que ele nunca conheceria. Uma série de falhas catastróficas na liderança. Cada sílaba era uma facada. Uma confissão pública detalhada da sua própria destruição. Ver aquilo na minha tela gigante foi estranho. Não senti a alegria estrondosa que imaginava, mas sim uma calma fria, como a de um cirurgião a fechar uma operação complexa. Como é que chegamos aqui? Bem, foi uma longa caminhada, mas a rampa de lançamento foi no Zenith Gala. Há uns dias, parecem anos. Naquela noite, o ar de Lisboa estava elétrico, com os flashes das câmaras a pintar o céu com constelações fugazes. Era o Zenith Gala, sabe? Aquele evento onde fortunas eram feitas e reputações, as poucas que sobravam, se desfaziam com um simples sussurro. E naquela noite, o João, tinha decidido que era hora de fazer a minha reputação em cacos. A dele, construída sobre a arrogância e uma certa falta de escrúpulos, estava no auge. A minha, ele achava que possuía. Mal sabia ele, mal sabiam todos, que a minha verdadeira história não estava a terminar. Estava apenas a começar, e a minha grande entrada estava a meros segundos de distância. A sala de baile do Grand Sovereign Hotel, no centro, era um hino ao excesso. Candelabros de cristal, do tamanho de pequenas carruagens, banhavam num brilho dourado um mar de vestidos de alta costura e smokings feitos à medida. O ar estava pesado com o aroma de perfumes caros e peônias em flor, pontuado pelo zumbido grave de conversas importantes. Negócios de milhões eram rascunhados em guardanapos de cocktail. Alianças eram forjadas por cima de flautas de champanhe vintage. E as hierarquias sociais eram impostas, sem piedade, com o mais subtil dos olhares. No centro de um dos vórtices mais poderosos da sala, ali estava o João. Um homem talhado pela ambição e polido pelo sucesso. O seu fato, um Tom Ford feito à medida, assentava perfeitamente nos ombros largos. O sorriso, uma arma treinada, piscava com um charme predatório. Era o CEO da Prescott Holding, uma gigante imobiliária que tinha devorado metade do skyline da cidade. Naquela noite estava a ser homenageado com o prêmio de visionário do ano, e ele banhava-se na adulação como um rei ao sol. E como sempre, a 1,5 passo atrás dele, estava eu. Para a Assembleia Cintilante, eu, Anna Prescott, não era mais do que um acessório bonito e silencioso. Estava vestida com um elegante, mas nada chamativo, vestido azul marinho de um estilista que ninguém se dava ao trabalho de identificar. O meu cabelo castanho claro estava penteado num coque simples e brilhante. As minhas joias, embora claramente caras, eram discretas. Eu era o fantasma na festa, uma esposa placeholder que cumpria os seus deveres sendo presente, bonita e perfeitamente calada. Sorria quando me sorriam, acenava quando me falavam, e a minha mão permanecia delicadamente no braço do meu marido, um testemunho silencioso da sua posse. Por 10 anos, esta tinha sido a minha vida. Conheci o João quando era uma promissora historiadora de arquitetura, cheia de paixão por restaurar os edifícios esquecidos de Lisboa. Ele tinha se encantado com a minha inteligência e graça discreta. Mas depois de nos casarmos, ele, sistemática e amorosamente, desmantelou-me. A minha carreira foi rotulada como um hobby fofo. As minhas opiniões eram charmosas, mas ingênuas. E o meu mundo encolheu-se lentamente até se confinar a gerir a nossa mansão estéril em Cascais, planear a sua agenda social e garantir que os seus fatos estivessem sempre impecáveis. Ele esvaziou-me e preencheu o espaço com o seu próprio ego, chamando a isso amor. Naquela noite, o vazio parecia uma caverna. O Ricardo, sim, o meu sócio, Desmond Shaw,
mas cá chamamos-lhe Ricardo. Ele tinha me dito, dias depois daquele desastre no Zenit, que a cena no gala tinha sido pior do que eu imaginava para ele. Eu estava tão focada na minha própria saída, na chegada do Pedro e do carro, que nem sequer prestei atenção ao que se passava à minha volta. O Ricardo, um homem de negócios, era mais do que um número. Ele via as pessoas. Ana, ele tinha me dito com aquela sua voz sempre um pouco rouca, estavas ali, com os olhos fixos na porta enquanto o João desfilava com a Sofia. Para mim foi claro o que ele estava a fazer. Ele achava que era o mestre da encenação. E tu estavas ali, um alvo para todos, um espetáculo de humilhação. Lembro-me de te ver, um momento, com a tua mão no braço dele, e depois ele tirou-a, quase atirando-a. Parecia que te estava a atirar fora como lixo. Ele sorria para a Sofia e ela... Bem, a Sofia estava no seu papel. Mas o que me ficou na cabeça, Ana, foi que tu não desabaste. Ninguém o viu, mas vi uma pequena chama nos teus olhos. Aquela calma que eu sempre admirei, mas que ele nunca percebeu. Ele queria espezinhar-te, e tu simplesmente desapareceste. O Ricardo tinha uma maneira muito particular de contar as coisas, de ver os detalhes que mais ninguém notava. Naquela noite, a Lena Petrova, a Sofia, como a conhecíamos, tinha deslizado para o círculo do João, ignorando-me completamente. Colocou uma mão perfeitamente arranjada no peito dele. Connie, querido, tens me evitado. Ela ronronou, a voz um sussurro rouco que carregava uma promessa implícita. A conversa em volta silenciou. Todos assistiam. Uma deliciosa e arriscada novela desenrolava-se diante dos seus olhos. Isto era melhor do que o leilão, melhor do que a cerimônia de prêmios. Isto era um massacre social em estado bruto. O João, longe de ficar envergonhado, parecia inflar-se de orgulho. Ele estava a encenar aquilo. Era uma performance. Ele retirou a minha mão do seu braço, largando-a como se estivesse suja. Virou-se para me encarar de frente, a expressão uma máscara de falsa piedade. Beatriz, ele disse, a voz alta o suficiente para todos à sua volta ouvirem. A tagarelice ambiente da sala de baile pareceu diminuir, como se o próprio ar estivesse a prender a respiração. Acho que é hora de pararmos com esta farsa, não achas? O meu coração martelava contra as costelas, um pássaro frenético preso numa gaiola de ossos. Olhei para ele, a minha máscara plácida finalmente a estalar. Sabia que isto estava a chegar, claro. Sentia as placas tectônicas do nosso casamento a rangerem em direção a este terremoto há meses. Mas saber e experienciar eram coisas muito diferentes. A crueldade nua e crua, feita ali, na frente de toda aquela gente, roubou-me o ar dos pulmões. De que é que estás a falar, João? Consegui, a voz a tremer ligeiramente. Ele soltou uma gargalhada curta e desdenhosa. Oh, por favor, não faças o papel da pomba ferida. É um ato cansativo. Apontou vagamente para mim. Vê-te, és uma relíquia, um substituto. Preciso de uma mulher que brilhe, que esteja ao meu lado como igual em poder e presença. Depois, puxou dramaticamente a Sofia para o seu lado, envolvendo um braço na cintura dela. Como a Sofia, ela entende o mundo em que vivemos. Não tem medo de tomar o que quer. A humilhação era uma força física pressionando-me de todos os lados. Podia sentir centenas de pares de olhos em mim. Alguns com pena, outros com um brilho de alegria, todos a julgar. Vi o Ricardo, o parceiro de negócios do João, encolher-se do outro lado da sala. Um lampejo de desgosto no rosto antes de desviar o olhar. O nosso casamento. O João continuou, a voz ressoando com uma teatral finalidade. Tem sido um arranjo de negócios há anos, e receio, minha querida, que o teu contrato tenha expirado. Tornaste-te um passivo aborrecido,
previsível e completamente sem paixão. Ele inclinou-se, a voz caindo num sussurro conspiratório, de alguma forma mais venenoso do que a sua proclamação pública. Os meus advogados entrarão em contato amanhã. Não faças uma cena. Simplesmente desaparece. É o que tu fazes bem. Com isso, virou-me as costas. Pegou na mão da Sofia, levou-a aos lábios para um beijo galante e guiou-a em direção ao palco principal, onde deveria aceitar o seu prêmio. A multidão abriu caminho para eles, um mar hipnotizado de sussurros e expressões chocadas. Fiquei sozinha no espaço que eles tinham desocupado. O círculo de observadores quebrou-se, os seus membros dispersando-se como baratas à luz, ansiosos por espalhar a fofoca. Eu era uma pária, uma leprosa social. Os flashes das câmaras, antes apontados para o casal poderoso, agora focavam-se apenas em mim, capturando cada detalhe da minha execução pública. A minha compostura, a barragem cuidadosamente construída que contivera uma década de desespero silencioso, estava a desmoronar-se. Uma única lágrima escapou, traçando um caminho quente e vergonhoso pela minha bochecha. Senti uma mão no meu ombro e estremeci, virando-me para ver o meu motorista, o Pedro, que trabalhava conosco há 5 anos, a olhar-me com profunda pena. Madame, ele disse suavemente a pigarrear, devo trazer o carro? O carro, o Mercedes preto do João, a minha boleia para a mansão vazia que tinha sido a minha prisão. A ideia era insuportável. Sair assim, um objeto descartado, era validar tudo o que ele acabara de dizer sobre mim. Respirei fundo, endireitei a coluna e limpei a lágrima do rosto com as costas da mão. Os meus olhos, que estiveram cabisbaixos e vazios por tanto tempo, de repente acenderam-se com um fogo frio e límpido. Não, Pedro, disse a voz incrivelmente calma e firme. Não será necessário. Desviei o olhar do motorista compadecido para a grande entrada do hotel, exatamente quando o João subia ao palco para uma ronda de aplausos estrondosos e hipócritas. Olhei para o tapete vermelho, para a multidão de repórteres e paparazzi ainda aglomerados lá fora, sedentos pela próxima grande chegada. E na hora certa, ela veio. A atenção coletiva dos paparazzi, que se banqueteavam com as migalhas da minha humilhação, foi subitamente desviada. Um novo som cortou a noite da cidade. Um ronronar baixo e confiante que falava de poder e engenharia incomparáveis. Não era o rugido agressivo de um Lamborghini ou o uivo agudo de um Ferrari. Era mais suave, mais profundo, mais profundo. Era o som de dinheiro antigo, de autoridade silenciosa. Um veículo parou ao meio-fio, movendo-se com uma lentidão régia que exigia atenção. Era um Rolls-Royce Phantom, mas não um Phantom qualquer. Este era um modelo sob medida, pintado num tom de azul meia-noite tão profundo que parecia absorver a luz ao seu redor. O acabamento era impecável, os detalhes cromados a brilhar como prata líquida sob as luzes da rua. O seu icônico ornamento do capô, o espírito do êxtase, parecia abrir um caminho no próprio ar. Isto não era um carro. Era uma declaração. Fazia qualquer outro veículo de luxo na rua parecer um brinquedo barato. Um silêncio caiu sobre os repórteres. Sussurros irromperam. Quem era este? Ninguém na lista de convidados estava previsto para chegar num veículo assim. Os bilionários da tecnologia, os magnatas do petróleo, as lendas de Hollywood, todos já tinham chegado. Era alguém novo, alguém mais importante. Lá dentro, na sala de baile, a voz do João, no seu discurso de aceitação, começou a vacilar. Os convidados mais próximos da entrada viravam a cabeça. A sua curiosidade aguçada pela comoção lá fora, mesmo do palco, segurando o seu pesado prêmio de cristal, o João podia sentir a mudança na energia da sala. A sua plateia estava a ser-lhe roubada. O aborrecimento cintilou no seu rosto. Eu permaneci perfeitamente imóvel, uma estátua no olho da tempestade. O meu olhar estava fixo no veículo lá fora,
A minha expressão era ilegível. Um lago calmo e plácido após uma violenta tempestade. O Rolls-Royce parou de forma silenciosa e perfeita. O chauffeur, vestido num impecável uniforme cinza escuro, saiu do lado do condutor e moveu-se com eficiente presteza para a porta traseira do passageiro. Mas não a abriu. Permaneceu em sentido, à espera. Em vez disso, a outra porta traseira abriu-se. E dele saiu um homem que era o equivalente humano do carro em que chegara. Tinha cerca de 60 anos, com uma mata de cabelos grisalhos distintos e um rosto que falava de inteligência aguçada e tolerância zero para a tolice. Vestia um fato da Savile Row, discreto, mas que gritava o seu custo. Este era o Sr. Pedro Silva, um homem cujo nome era uma lenda nos mais altos escalões do direito corporativo e do private equity. Embora fosse tão discreto e poderoso que o seu rosto era conhecido por apenas alguns poucos selecionados. Ele fechou a porta atrás de si com um baque sólido e definitivo. Examinou a multidão de repórteres com um olhar de desdém fulminante, e eles instintivamente recuaram um passo. As suas câmaras baixaram momentaneamente. Ele ajustou os punhos das suas camisas, os seus movimentos precisos e deliberados, e então começou a caminhar em direção à entrada da sala de baile. Os seus caros sapatos de couro não fazendo nenhum som no luxuoso tapete vermelho. O chefe de segurança do hotel, um homem corpulento chamado Peterson, moveu-se para interceptá-lo. Senhor, lamento, este é um evento privado. O seu nome... Pedro Silva nem quebrou o passo. Olhou para além do guarda como se ele fosse um móvel. Não estou aqui para o evento. Estou aqui para a minha empregadora. Os seus olhos varreram o opulento lobby e encontraram o seu alvo. Pousaram em mim, o lobby inteiro, que fervilhava com a fofoca sobre a implosão da Prescott, silenciou-se completamente. Todos os olhos seguiram o olhar do Pedro. Viram-no olhar para além dos titãs da indústria, para além das damas da sociedade, para além do próprio presidente da Câmara, e fixar a sua atenção na esposa descartada, a mulher invisível, que estava ali sozinha no seu simples vestido azul marinho. O Pedro caminhou diretamente até mim, parou a 2 respeitosos pés de distância e fez uma ligeira e formal vênia. O gesto era de profunda deferência, o tipo que um conselheiro presta ao seu monarca. Madame Ana, ele disse, a voz um barítono rico e claro que se propagou pelo espaço subitamente silencioso. Peço desculpa pelo atraso. O trânsito na Zona Leste estava mais congestionado do que o previsto. Está pronta para prosseguir? O nome pairou no ar, um enigma que todos tentavam desesperadamente resolver. Ana. Quem era Ana? Eu, claro, mas a forma como ele disse... Madame Ana. Finalmente movi-me. Os últimos vestígios da esposa tímida e quebrada caíram de mim como uma pele descartada. Quando olhei para o Pedro, os meus olhos estavam aguçados, a minha postura imponente. Eu já não era Beatriz Prescott, a sombra. Era outra pessoa completamente diferente. Está tudo bem, Pedro, respondi, a voz agora possuindo uma ressonância e autoridade que ninguém naquela sala alguma vez ouvira de mim. Os meus negócios aqui terminaram mais depressa do que eu esperava. No palco, o João parou a meio da frase. O seu discurso sobre o crescimento futuro e o domínio do mercado morreu nos lábios. Ele olhou com a boca ligeiramente aberta para a cena que se desenrolava na entrada. Viu o carro, viu o homem imponente, viu-os a falar com a sua Beatriz. Não fazia sentido. O seu cérebro esforçava-se para dar sentido ao quadro impossível. O Pedro ofereceu-me o braço. Os membros da administração da Bolsa de Tóquio já chegaram. Estão à sua espera na Celestial Suite. Coloquei a mão no seu braço. Excelente, não os façamos esperar. Juntos, viramo-nos e começamos a caminhar em direção à saída. Já não éramos um homem e uma mulher descartada, mas uma rainha e o seu conselheiro mais leal.
A multidão de elites abriu caminho para nós instintivamente, o choque e a confusão palpáveis. Quem era esta mulher? De onde é que a esposa insossa do João tinha tirado um Rolls Royce feito à medida e um conselheiro que irradiava mais poder do que qualquer um na sala? E que conversa era aquela de membros da administração de Tóquio? Ao passar pela base do palco, parei. Virei a cabeça e olhei para o meu marido pela primeira vez desde que ele me tinha desprezado. Não parecia zangada, não parecia magoada. Olhei para ele com uma avaliação fria e distanciada, como um cientista olharia para uma amostra sob um microscópio. Dei-lhe um pequeno sorriso enigmático. Era um sorriso que guardava 10 anos de segredos, uma década de planeamento silencioso. Era um sorriso que dizia: "Tu não tens ideia do que acabaste de fazer." Depois, virei-me e continuei a andar, deixando o João no palco com o seu prêmio de visionário do ano, que subitamente se sentia como um inútil pedaço de vidro na mão. Os aplausos tinham morrido. Todos os olhos na sala estavam agora na sua mulher. A sua mulher invisível, aborrecida, um passivo. Ele observava, completamente atordoado, enquanto Pedro Silva me abria a porta do Rolls Royce azul meia-noite. Deslizei para o luxuoso interior de couro sem olhar para trás. Pedro entrou do outro lado. A porta fechou com o mesmo baque satisfatório de um cofre. O carro ganhou vida e afastou-se do meio-fio, desaparecendo na noite da cidade com a confiança silenciosa de um predador, deixando a cena de uma caçada bem-sucedida. O João estava sozinho no seu palco de triunfo, completamente eclipsado. A humilhação que ele tão cuidadosamente orquestrara para mim, em questão de segundos, ricocheteou e atingiu-o com a força de uma bola de demolição. A gala estava arruinada. O seu momento desapareceu. E uma pergunta aterrorizante e perturbadora começou a formar-se na sua mente. Com quem diabos é que ele tinha sido casado durante os últimos 10 anos? O interior do Rolls Royce era um casulo de silêncio e luxo. O caos da gala, os flashes das câmaras, os rostos chocados, o crescendo de sussurros, desvaneceram-se no nada quando a porta pesada nos selou lá dentro. Os bancos eram estofados no couro creme mais macio, e o ar cheirava levemente a polidor de madeira e a sucesso. Pela primeira vez no que parecia uma vida, permiti que os meus ombros relaxassem. Encostei a cabeça para trás e fechei os olhos, soltando um suspiro que sentia estar a prender há uma década. Pedro Silva observou-me, a expressão suavizando da máscara severa que usava em público, para uma de genuína preocupação e admiração. "Está tudo bem, Ana?" perguntou ele em voz baixa. Abri os olhos, um sorriso seco tocando os meus lábios. Ele chamou-me um passivo, Pedro. Um passivo aborrecido e sem paixão. Ri, um som curto e agudo, desprovido de humor. Se ele soubesse... Ele vai saber. Pedro garantiu-me. Muito em breve. Está tudo a postos. Momento. Tenho que interromper aqui. Aquilo tudo, aquela situação com o João e o Pedro a aparecer assim de repente, e o carro e a minha suposta saída dramática, foi tudo tão absurdo, não foi, Uau? Quero dizer, pensem bem, um homem com o ego do João que acha que tem o mundo na palma da mão e uma mulher que ele transformou num mero acessório. Ele estava ali a receber o seu prêmio de visionário, e o seu mundo estava a ruir em cacos, e ele nem percebeu. Eu era a mulher invisível e estava a preparar o seu fim. Em tempos, ele fascinou-me com as suas ideias grandiosas para a cidade, para Lisboa. Achei que podíamos construir algo juntos, que a paixão dele pela arquitetura, superficial, como se provou, se juntaria à minha paixão pela história e pela substância dos edifícios. Estava tão enganada. Às vezes, quando não conseguia dormir, pensava no meu avô, Alistair. Lembro-me de uma vez, ainda criança, ele sentou-me no seu enorme gabinete, cheio de livros e mapas antigos, e disse-me: "Nunca aceites a palavra de um homem pelo que ela é.
Olha para as entrelinhas, para o que ele não diz e para o que ele te faz de sentir. As paredes caem por dentro, Ana, não por fora. Ele falava dos edifícios antigos, das histórias que contavam, mas agora, anos depois, percebi que falava das pessoas. Falava do João. O meu avô foi a base de tudo, ensinando-me que o verdadeiro poder reside na paciência, na estratégia e na capacidade inabalável de ver valor onde outros não viam nenhum, em edifícios abandonados, em empresas falidas, em pessoas esquecidas. Foi ele quem me ensinou a ler um balancete como um romance e a entender a intrincada dança da guerra corporativa. E o João, coitado, só via a moldura bonita que eu representava na sua parede. Não tinha percebido que a moldura era mais valiosa que a obra. A história da Anna Kensington não começou há 10 anos quando me casei com o John Prescott. Começou muito antes numa biblioteca em Sintra, sob a tutela do meu avô. O Alistair não era apenas um historiador. Era um titã da indústria de uma era passada, o fundador da Kensington Trust, uma empresa global de investimentos tão poderosa e discreta que operava nas sombras. A sua influência sentida em ondulações em vez de ondas. Ele criou-me depois da morte dos meus pais, incutindo-me a sua mente aguçada e a sua natureza calma e observadora. Enquanto outras meninas da minha idade estavam em bailes de debutantes, eu estava em salas de reuniões, ouvindo silenciosamente o meu avô negociar negócios de milhares de milhões de euros. A minha paixão pela história da arquitetura não era um capricho, era uma manifestação dos seus ensinamentos. Ver a estrutura oculta, a força fundamental sob uma fachada em ruínas. Quando conheci o João, estava a gerir um projeto de restauração de 20 milhões para a Trust, embora a minha participação fosse, como sempre, anônima. O João, hoje um promotor imobiliário em ascensão, era impetuoso, ambicioso e totalmente cativante. Ele viu a minha inteligência, mas interpretou-a mal. Não a viu como algo a respeitar, mas como algo a possuir. E eu, jovem e ansiosa por uma vida fora do mundo dourado, mas solitário, do meu avô, apaixonei-me por ele. O Alistair tinha me avisado. Este homem não quer uma parceira, minha querida, disse o velho, os olhos sábios e tristes. Ele quer uma bela pintura para pendurar na parede. Vai emoldurar-te, admirar-te e um dia vai aborrecer-se e substituir-te por uma peça mais recente. Eu não ouvi. Acreditei verdadeiramente que poderia ser ambas. Anna Kensington, estrategista secreta e brilhante, e Anna Prescott, esposa amorosa. Por um tempo fui. No primeiro ano do nosso casamento, alimentei anonimamente o João com informações, guiando a sua empresa nascente para negócios lucrativos, ajudando-o a construir o seu império a partir das sombras. Ele atribuiu o seu toque de Midas ao seu próprio gênio, nunca questionando as dicas de sorte ou os instintos que sempre compensavam. O meu avô faleceu 2 anos depois do meu casamento, deixando-me a única herdeira e acionista controladora de toda a Kensington Trust, uma fortuna tão vasta que tornava o império em ascensão do João insignificante. A minha herança foi estruturada com a máxima confidencialidade, gerida por um conselho de leais que o meu avô escolhera a dedo, liderados pelo formidável Pedro Silva. Foi então que o João começou a mudar. Com o seu sucesso cimentado, a sua necessidade pelas minhas charmosas opiniões diminuiu. Começou a ressentir a minha inteligência, a desvalorizar os meus interesses. Ele queria um troféu, não uma consultora. E assim, por causa do meu casamento, pela vida tranquila que achava que queria, comecei a desvanecer-me. Guardei a minha inteligência como um conjunto de talheres antigos, tirando-a apenas em segredo, tarde da noite no meu estudo privado, onde continuei a gerir uma das empresas de investimento mais poderosas do mundo através de uma série de redes encriptadas e proxies, tudo sob o simples e anônimo nome de A. Kensington. A descoberta do primeiro caso do João há 4 anos foi o ponto de viragem.
Não foi a traição que me partiu o coração. Foi a realização de que o meu avô estava certo. Eu era apenas uma pintura na sua parede e ele já estava a comprar uma nova. Mas não chorei. Não o confrontei. Alistair Kensington tinha me ensinado que a vingança é um prato que se serve frio, numa bandeja de prata, num fórum público e com consequências financeiras devastadoras. Por isso, comecei a planear. A minha primeira jogada foi usar os imensos recursos da Trust para investigar cada faceta da vida e dos negócios do João. Descobri que as suas finanças eram um castelo de cartas construído sobre empréstimos de risco e avaliações inflacionadas. O seu projeto Zenith Tower, a joia da sua coroa, estava alavancado ao máximo. Ele estava desesperado por uma enorme injeção de capital e andava a cortejar um misterioso investidor estrangeiro há meses. Esse investidor, claro, era A. Kensington. A minha segunda jogada foi a Sofia Petrova. Encontrei a aspirante a modelo durante uma profunda análise das despesas do João. A Sofia estava com dificuldades financeiras, endividada, e tinha uma inteligência ambiciosa e feroz que o João confundiu com simples ganância. Eu, através de um terceiro, fiz à Sofia uma oferta que ela não podia recusar. Um fundo fiduciário de vários milhões e um contrato de modelo legítimo em troca de se tornar os meus olhos e ouvidos. A Sofia deveria fazer o papel da amante devotada, enquanto me dava cada bocado das conversas íntimas do João, cada plano de negócio secreto, cada telefonema noturno de pânico, diretamente para mim. Foi a Sofia quem confirmou o quão precária era a situação financeira do João. Foi a Sofia quem relatou que o João planeava divorciar-se de mim publicamente na gala, acreditando que o escândalo e o seu novo troféu o fariam parecer mais viril e poderoso para os investidores que tentava seduzir. A peça final foi a própria gala. Eu tinha orquestrado toda a noite. Usando a minha influência como A. Kensington, pressionei o comitê do evento para garantir que o João ganhasse o prêmio de visionário do ano, inflando o seu ego ao seu ponto mais espetacular e vulnerável. Sabia que ele seria incapaz de resistir a um palco tão perfeito para sua grande traição. A Sofia desempenhou o seu papel admiravelmente, Pedro comentou, tirando-me do meu devaneio enquanto verificava uma mensagem no seu telefone. Ela já transferiu as gravações das chamadas recentes do Sr. Prescott. Parece que ele estava a tentar vender a descoberto, ilegalmente, ações de uma empresa rival, usando informações privilegiadas. A CMVM ficará muito interessada. Eu assenti, uma satisfação fria a instalar-se em mim. Ele sempre foi desleixado quando ficava arrogante. O Rolls-Royce não foi para a Celestial Suite. Não havia membros da administração de Tóquio. Aquilo foi meramente uma frase para o teatro da sala de baile. Em vez disso, o carro serpenteou pelas ruas da cidade até parar em frente a um magnífico edifício restaurado na mais exclusiva zona histórica do porto. Esta era a minha casa. Não a mansão fria e modernista que partilhava com o João, mas um edifício que eu própria comprara e restaurara anos antes. O meu primeiro ato secreto de desafio era o meu santuário, a minha sala de guerra. Lá dentro, uma equipa esperava. Analistas, advogados e especialistas em relações públicas levantaram os olhos de um banco de monitores quando entrei. Os ecrãs estavam cheios de fluxos de dados, cotações de ações e notícias, tudo a seguir o impacto da gala. Uma jovem com um headset apressou-se a aproximar-se. Madame Ana, os relatórios iniciais estão a inundar-nos. Mulher misteriosa ofusca Prescott. Saída chocante da esposa de Prescott. A narrativa está a mudar inteiramente a seu favor. Estamos a ampliá-la através das nossas redes parceiras agora. Tirei o simples chale que acompanhava o meu vestido azul marinho. Por baixo, o vestido era uma tela em branco. A minha equipa era a minha armadura. Qual é o estado das ações da Prescott Holdings no After Hours Trading?
Um homem num grande monitor respondeu: já caiu 9% só com base nos rumores. Quando os mercados abrirem em Tóquio em 2 horas, as suas posições de venda a descoberto serão ativadas. Quando Nova York acordar, o seu valor líquido terá sido reduzido para metade. Caminhei até a grande janela com vista para a tranquila rua arborizada. As luzes da cidade brilhavam à distância. Por 10 anos vivi nas sombras, deixando um homem inferior levar o crédito pela minha inteligência e diminuir o meu valor. Fiz o papel do fantasma, do substituto, do passivo. Não mais. Pedro, disse a voz ressoando com uma nova clareza. Prepare a oferta. Quero comprar a participação maioritária na Prescott Holdings. Pedro sorriu. Já a tenho redigida. Presumo que deseja comprá-la com um desconto significativo. Observei um táxi solitário a descer a rua lá embaixo. Não, respondi. Quero comprá-la por tostões. Não estou apenas a retomar a minha vida, Pedro. Estou a retomar a minha cidade. E falo-ei usando as ruínas do império que ele pensou que construiu. A arquiteta estava finalmente pronta para desvendar o seu próprio projeto. A notícia da aquisição hostil da Prescott Holdings pela Anna Kensington espalhou-se pelo mundo financeiro como um incêndio. Foi a história da década. A socialite discreta e modesta, que era secretamente uma titã corporativa, orquestrando a queda pública do marido que a desprezara. A comunicação social, que se banqueteava com a sua humilhação apenas um dia antes, agora a enaltecia como uma estrategista brilhante, um ícone feminista, uma vingadora corporativa. O seu rosto estava na capa de todos os jornais financeiros. A sua história liderava todos os noticiários. Ela não só controlou a narrativa, como o João arrogantemente planeava fazer, ela tornou-se a narrativa. Do meu centro de comando na casa restaurada, dirigi o ataque com precisão cirúrgica. Não dei uma única entrevista. Não precisei. As ações da Kensington Trust falaram por si. Executaram uma clássica manobra bear hug, tornando pública a oferta insultuosamente baixa, enquanto simultaneamente divulgavam informações danosas, selecionadas sobre a instabilidade financeira da Prescott Holdings, a influência-chave do mercado. As ações, já feridas, sangravam valor. Os investidores entraram em pânico. Os credores que antes se atropelavam para financiar os projetos do João estavam agora a exigir o pagamento dos seus empréstimos. Entretanto, o João estava num estado de pânico crescente. A sua primeira reação foi negação, seguida de raiva. Saiu do seu escritório depois de Pedro Silva ter partido, gritando com a sua assistente, jurando lutar contra isto, esmagar-me. Ligou para os seus advogados, apenas para ser informado de que o acordo pré-nupcial que ele me havia forçado a assinar era inabalável. Tinha uma cláusula que ele nunca se dera ao trabalho de ler de perto, que estipulava que, em caso de infidelidade pública que levasse ao divórcio, quaisquer bens misturados ou alavancados contra propriedades partilhadas estariam sujeitos a revisão e potencial apreensão pela propriedade da parte não ofensora. Os seus advogados presumiram que a minha propriedade era insignificante. Eles não tinham ideia de que era a Kensington Trust. Eu usara a sua própria arma contra ele. A sua próxima chamada foi para a mãe. Margarida Prescott era uma mulher formidável, uma magnólia de aço que acreditava que o nome Prescott era sacrossanto. Ela sempre me tratou com uma condescendência mal disfarçada, vendo-me como uma adição bonita, mas comum, à sua dinastia. Isto é um escândalo! Margarida gritou ao telefone. Aquela pirralha está a congelar as minhas contas. As que o teu pai me deixou. Vais onde ela estiver escondida e pões um fim a esta palhaçada agora mesmo, João. Lembra-a do seu lugar. Alimentado pela fúria da mãe, o João dirigiu-se à mansão que partilhava comigo, pensando que poderia confrontar-me lá. Encontrou as fechaduras trocadas. Uma equipa de segurança privada, educada,
mas inamovível, estava nos portões. Informaram-no de que esta propriedade estava agora sob a minha única propriedade, Anna Kensington. De acordo com os termos do prenupcial, uma vez que a hipoteca tinha sido garantida usando uma conta conjunta, foi-lhe negada a entrada na sua própria casa. O desespero começou a instalar-se. Tentou reunir os seus aliados no conselho, mas o seu apoio estava a evaporar-se. O Ricardo, o seu próprio parceiro, estava agora distante e pouco comprometido. Ricardo tinha passado a noite anterior a fazer a sua própria pesquisa sobre a Kensington Trust, e a escala do seu poder deixou-o sem fôlego e aterrorizado. Ele sempre nutria um respeito silencioso por mim, sentindo uma inteligência aguçada por trás do meu exterior plácido. Ele tinha visto como o João me tratava, e embora nunca tivesse interferido, isso deixara um sabor amargo. Esta não era uma luta que pudessem vencer. Era um acerto de contas que eles mereciam. Finalmente, o João fez a única coisa que jurou que nunca faria. Humilhou-se. Conseguiu o meu novo número através de um conhecido em comum e ligou-me. Atendi ao segundo toque, a voz calma e fria. João, não uma pergunta, mas uma afirmação. Ana, por favor. Começou o ato incomum de suplicar, sentindo o sabor ácido na garganta. Precisamos de falar. Isto foi longe demais. Esta é a nossa vida, a nossa história. Estás a destruir. Não estou a destruir nada, João, respondi, a voz uniforme. Estou a renovar. Tu construíste uma casa sobre uma fundação podre. Estou simplesmente a limpar o terreno para uma nova construção. Isto é por causa da Gala, não é? Por causa da Sofia. Ele insistiu desesperadamente, procurando um ângulo. Lamento, ok? Fui um tolo arrogante. Estava a tentar impressionar os investidores. Os nossos investidores. Percebemos que podemos resolver isto. Podemos ir à terapia de casal. Podemos reorganizar a empresa. Uma risada suave e sem alegria ecoou através do telefone. Terapia? Achas que isto pode ser resolvido com terapia? Isto nunca foi sobre a Sofia, João. Ela foi uma transação comercial. Isto é sobre 10 anos de asfixia. 10 anos de me ignorar, de me desvalorizar e de apagar sistematicamente cada parte de mim que não era um reflexo teu. Tu não me traíste, João. Tu tentaste aniquilar-me. Só não foste muito bom nisso. O desespero dele azedou de novo para a raiva. Achas que consegues gerir a minha empresa? Tu, que passaste a última década a planear almoços, vais levá-la à ruína. É aí que te enganas, disse eu, e quase podia ouvir o sorriso na minha voz. Vês, enquanto eu planeava esses almoços, também geria um portfólio global que valia 50 vezes o que o teu pequeno império imobiliário alguma vez poderia sonhar ser. Enquanto eu escolhia as tuas gravatas, orquestrava aquisições hostis no mercado asiático. Enquanto eu sorria em silêncio ao teu lado, aprendia cada uma das tuas fraquezas. Tu não tinhas uma esposa, João. Tinhas uma estrategista mestre a viver na tua casa, e foste demasiado arrogante para alguma vez o veres. A chamada terminou. João ficou num silêncio atordoado, a totalidade do seu erro de cálculo a desabar sobre ele. Entretanto, o Ricardo tomou uma decisão. Não podia salvar o João, mas talvez pudesse salvar a empresa e os seus milhares de funcionários. Contactou o escritório de Pedro Silva e pediu uma reunião comigo. Foi levado à minha casa no Porto e, ao ser conduzido ao agitado centro de comando, ficou impressionado com a eficiência tranquila e focada da operação. No seu centro estava eu. Já não a esposa tímida que ele conhecia, mas uma comandante no seu elemento, a dar ordens claras e decisivas. Senhor Ricardo, disse eu, virando-me para ele. Os meus olhos não eram vingativos, mas claros e avaliadores. Obrigada por ter vindo. Ana, Madame Ana, ele gaguejou. Eu
Eu vim dizer-lhe que nunca fui parte das ações pessoais do João e fui contra muitas das suas estratégias financeiras mais arriscadas. Tenho os documentos para o provar. A empresa em si, os ativos principais, são fortes. Foi a liderança dele que foi o problema. Assenti lentamente. Eu sei, Ricardo. Revisei os seus registros. O senhor aconselhou consistentemente cautela. Ele ignorou-o consistentemente. Fiz um gesto para uma cadeira. A Kensington Trust não é uma equipa de demolição. Nós somos construtores. Não tenho intenção de destruir a Prescott Holdings. Pretendo absorvê-la, reestruturá-la e torná-la lucrativa e estável. Mas para isso precisa de uma liderança que compreenda o seu verdadeiro valor. Uma liderança em que possa confiar. Uma oferta tácita pairava no ar entre nós. Ricardo viu a sua chance, uma tábua de salvação. Posso fornecer isso, disse ele seriamente. Conheço esta empresa por dentro e por fora. Posso ajudá-la na transição. Trabalharei para a senhora. Dei-lhe um olhar longo e pensativo. A sua lealdade ao João foi notada, disse eu, mas também a sua competência. Podemos ter um lugar para si na nova entidade Kensington Shaw. Mas primeiro, há mais uma coisa de que preciso. Deslizei um arquivo pela mesa. Estes são os planos preliminares e as responsabilidades não registradas para o projeto da Zenith Tower. Eu sei que o João mantinha um segundo conjunto de livros, um registro secreto detalhando os subornos, os cortes de material, os números reais. Preciso dele. É a última peça de alavancagem que preciso para garantir a sua rendição completa e incondicional. Ricardo engoliu em seco. Ele sabia exatamente onde estava aquele registro. Dá-lo a mim seria a traição final e derradeira ao seu parceiro, mas também seria a salvação da empresa que ele ajudara a construir. A sua lealdade era para os 5.000 funcionários, não para o homem arrogante que os levara todos à beira da ruína. Encontrou o meu olhar, um contrato silencioso a passar entre nós. Sei onde está, disse ele. Com a lealdade de Ricardo Shaw assegurada e o livro Razão Secreto na minha posse, eu tinha toda a munição de que precisava. O livro Razão era uma caixa de Pandora de malfeitorias corporativas, detalhando tudo, desde subornos até o uso deliberado e perigoso de materiais de qualidade inferior na Torre Zenith. Era o suficiente para enviar o João para a prisão por décadas. Mas eu não o queria na prisão. Eu queria algo mais completo, um espetáculo público onde ele seria forçado a desmantelar o seu próprio legado, pedaço a pedaço doloroso. Pedro Silva redigiu a oferta final, uma obra-prima de armadilha legal. À superfície, parecia uma tábua de salvação. A Kensington Trust compraria o projeto da Torre Zenith, injetando na Prescott Holdings capital suficiente para estabilizá-la. Em troca, o João renunciaria ao cargo de CEO, evitando a ruína financeira e as acusações criminais com um pacote de indemnização confortável. A armadilha estava enterrada nas entrelinhas. Ao assinar, o João ficava legalmente obrigado a presidir a uma conferência de imprensa final e a dar uma explicação completa e franca dos seus fracassos, lendo uma declaração preparada pela minha equipa. Era uma confissão disfarçada de comunicado de imprensa corporativo. Ele tinha uma escolha: humilhação pública ou prisão federal. Pedro apresentou a oferta a um João esgotado e derrotado. No momento em que ouviu que podia evitar a prisão e sair com milhões, um lampejo da antiga arrogância regressou. Viu uma rota de fuga, uma forma de dar a volta à situação. Ele podia reconstruir. Ele tem de ler uma declaração? O seu advogado perguntou, franzindo a testa à cláusula. Uma formalidade, Pedro disse suavemente, mostrando-lhe uma versão fortemente redigida. O texto final será fornecido no teleprompter. Cego pela ganância e pelo desespero, o João não se importava com um discurso aborrecido.
Está bem, tanto faz. Onde é que assino? Ele disse ríspido. Ele rabiscou a sua assinatura, selando o seu próprio destino. A conferência de imprensa estava marcada para 2 dias depois, no átrio da Torrey Prescott. Enquanto a comunicação social entrava em frenesim, eu trabalhava em silêncio. Eu e o Ricardo criamos um novo plano de negócios ético para a empresa reestruturada, que seria renomeada Kensington Shaw Group. Reuni-me com líderes sindicais, garantindo empregos e restaurando as pensões que o João tinha desviado. Eu não estava apenas a destruir, estava a construir. Na manhã da conferência de imprensa, a Sofia Petrova chegou à minha casa. Parecia cansada, mas aliviada, ao entregar-me uma pequena pendrive. É o último, Sofia disse. Áudio dele a gabar-se de como ia destruí-la, de como a senhora era demasiado estúpida para o ter feito assinar um prenupcial decente. Peguei na pendrive. Fizeste bem, Sofia. Os fundos estão na tua conta. Vai ter uma vida maravilhosa. Enquanto a Sofia saía, Pedro entrava, segurando um deslumbrante fato de poder vermelho escuro. Era a minha armadura para a batalha final. É a hora, Ana, disse ele suavemente. Levantei-me e vesti o casaco, olhando para o meu reflexo na janela. O fantasma tímido desaparecera para sempre. No meu lugar estava uma rainha pronta para reclamar o seu reino. Vamos, disse Anna Kensington. É hora de o visionário do ano fazer a sua última performance. O átrio da Torre Prescott era um circo mediático. Uma floresta de microfones e câmaras apontava para o pódio, todos à espera do ato final. João Prescott subiu ao palco, um fantasma num fato feito à medida. O tremor nas suas mãos denunciava a pressão esmagadora a que estava submetido enquanto tentava um sorriso encantador que se tornou uma careta. Ele parou no pódio, os olhos encontrando o teleprompter. Começou a ler as platitudes corporativas padrão, a sua confiança regressando momentaneamente. Isto era fácil. Ele podia dar a volta. Então o guião mudou. Esta parceria tornou-se necessária devido a uma série de falhas catastróficas de liderança da minha parte. João parou. O sangue gelou. Aquele não era o guião. Ele procurou os seus advogados, mas viu-os presos numa conversa em voz baixa com Pedro Silva, que apenas sorriu. Ele estava preso. Tinha assinado um contrato legalmente vinculativo. Se parasse, o acordo estaria cancelado, e todo o peso do livro-razão desabaria. O suor brotou na sua testa. Com uma voz agora tensa e trêmula, ele continuou a confessar tudo. Estas falhas incluem a deturpação deliberada dos ativos da empresa e o cultivo de uma cultura corporativa que priorizou a expansão imprudente em detrimento da responsabilidade fiscal. Uma onda de murmúrios varreu a multidão. A minha ambição levou-me a aprovar medidas de corte de custos que poderiam ter posto em perigo a segurança pública. Fui negligente no meu dever. Ele estava a ler o seu próprio obituário corporativo. No momento em que ele pensou que a humilhação não podia ser maior, um conjunto de portas abriu-se. Anna Kensington entrou, uma visão de poder num fato carmesim, ladeada por Ricardo Shaw. As câmaras giraram do homem quebrado no palco para a mulher formidável que o substituíra. Caminhei diretamente para o palco e coloquei-me ao lado dele, uma presença silenciosa e poderosa. O teleprompter alimentava o João com as suas últimas e devastadoras linhas. E assim, com efeito imediato, renuncio ao cargo de CEO. Deixo a empresa nas mãos capazes da sua nova liderança. Ao terminar, o logotipo da Prescott Holdings no ecrã atrás dele dissolveu-se, substituído por um novo design elegante. Kensington Shaw Group. Avancei para os microfones, a voz forte e clara. Obrigada, João, pela sua sinceridade. Comecei, a ironia tão afiada quanto o vidro. O Kensington Shaw Group está comprometido com uma nova era de integridade. O nosso primeiro ato será parar o projeto da Torre Zenith e conduzir uma auditoria estrutural, independente e completa. Não construiremos um monumento ao ego sobre uma fundação de mentiras.
Olhei diretamente para a imprensa. Tem havido muita especulação sobre a minha vida pessoal. Deixem-me ser clara, a minha história não é a de uma mulher desprezada. É a história de uma mulher que retomou o que é seu. Por demasiado tempo, as minhas contribuições foram feitas nas sombras. Hoje, estou simplesmente a sair para a luz. De repente, um arquivo de áudio tocou no sistema de som do átrio. A voz do João, granulada e inconfundível, da gravação da Sofia. Vou destruí-la, deixá-la sem nada. Ela era demasiado estúpida para me ter feito assinar um pré-nupcial decente. Foi o prego final no seu caixão. O último vestígio de simpatia pública desapareceu. Deixei a gravação tocar por mais alguns segundos antes de sinalizar para ser cortada. Olhei para a casca oca do homem ao meu lado, sentindo não ódio, mas um sentido silencioso e final de encerramento. Inclinei-me para o microfone para as minhas últimas palavras. Alguns homens acreditam que o lugar de uma mulher é na sombra deles. Estão enganados. O lugar dela é no trono. Virei-me e saí do palco com o Ricardo, deixando o João sozinho no brilho ofuscante dos flashes das câmaras. O seu império desapareceu, o seu nome desgraçado. Ele tentou humilhar publicamente a sua esposa e, em vez disso, orquestrou a sua própria e espetacular autodestruição. Enquanto eu caminhava para o meu novo futuro, não olhei para trás nenhuma vez. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se foi apenas uma outra forma de prisão. A verdade é que a vida é uma série de riscos, e eu optei por este. Ninguém sabe o que o futuro reserva, não é? A Torre Zenit ainda está lá, agora sob o meu nome. Será que os fantasmas do João alguma vez sairão das paredes? Quem sabe? Nada é certo, nada é perfeito. Mas, sim, é meu. É a minha história. O que é que vocês acham? Foi justo? Fui longe demais? Teriam feito